Meu povo, não deixe de se inscrever em nosso novo canal, o Narrativas Malassombradas. Seja um dos primeiros a se inscrever. O link está na descrição desse vídeo. Olá, minha gente! Já verificaram se vocês estão inscritos mesmo no canal? Então ativa o sininho para não perder as novidades. E se quiser aparecer como colaborador, é só meter o dedo no botão de se tornar membro. E se você tem uma história mal assombrada, é só enviar para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Agora vamos deixar de conversa mole e vamos embora saber qual será o caos de hoje. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Olá, minha gente! Nesse novo quadro, vamos desvendar alguns dos causos que realmente aconteceram e que foram, de alguma forma, documentados. O objetivo é mostrar que causos assustadores realmente acontecem e sempre tem alguma prova. Quando a noite caía no bairro do Cordeiro do Recife, todos trancavam suas portas. Ninguém tinha coragem de pôr um pé sequer no meio da rua. O ano era 1935 e por lá se contava sobre um mal-assombro que muitos afirmavam terem se deparado nas noites. Alguns diziam ser um fantasma que aparecia assim que a noite chegava, e era possível vê-lo nas esquinas na forma de uma alma penada, ou mesmo um vulto se escondendo nas sombras. Outros falavam de um terrível lobisomem que rondava a região em busca de saciar sua sanha por sangue de mulher ou de menino novo. Para a maioria dos moradores, não restava dúvidas de que algo anormal estava acontecendo ali. A força pública, a antiga polícia, logo tomou conhecimento da criatura, mas nada era capaz de provar a existência daquele ser. Talvez até mesmo achavam ser apenas uma lenda. Mas na noite do dia 17 de janeiro de 1935, um dos moradores do Cordeiro, conhecido por todos como Luiz do Banho, resolveu que daria um ponto final naquele caos. Luiz do Banho ficou escondido e esperou pelo mal-assombro aparecer. Ele queria provar que ali existia sim um maligno lobisomem. Não deu outra. Às 23 horas, o ser surgiu, protegido pela escuridão da noite que os postes, já com luz elétrica incandescente, não conseguiam iluminar. Luiz do Banho se assustou ao ver aquele ser. Ali, ele provava a existência daquele terrível mal-assombro. Mas ele não tinha coragem de encarar aquela criatura. Correu até o bairro vizinho do Prado, onde pediu ajuda à patrulha de ronda da cavalaria da Força Pública. Rapidamente, os soldados correram para lá em busca da criatura. Chegaram no lugar ainda há tempo de ver aquele ser. Mas quando percebeu a presença dos soldados, a criatura fugiu. Os cavalarianos foram atrás da criatura, que saiu numa carreira danada. Os soldados logo ficaram para trás, pois não tinham conhecimento da região, diferente daquele ser que parecia saber cada esconderijo do bairro. Os soldados não desistiram e viram quando o ser entrou numa casa na Rua Amélia. Os soldados pararam diante da porta aberta e lá dentro da casa simples estava tudo escuro. O soldado José Josué de Vasconcelos, que decidiu entrar na casa, foi ferido com um golpe na cabeça. Mas aquele não era uma assombração. Era o verdureiro José Luiz, que negociava na Caxangá. Vendo que não ia vencer aquela luta, o verdureiro correu. Foi então que os soldados entraram na casa dele e lá encontraram Maria Alexandrina, a mulher de José Luiz. Os cavalarianos viram então um vulto se escondendo na parte mais escura da casa. Era a irmã do verdureiro, Minervina, que usava calças de homem e sapatos enormes. Essa história é verdadeira
e no dia 19 de janeiro de 1935 foi capa do Diário de Pernambuco, um dos jornais mais importantes e antigos do Brasil. Ele trazia o título Desencantado, o Fantasma do Cordeiro. Foi ontem, afinal, desmascarado o lobisomem que vinha trazendo um sobressalto à população pacífica daquele bairro. No dia seguinte, o caso foi notícia de novo, dessa vez trazendo mais informações, além da foto de José Luiz e de Minervina, sua irmã, de 23 anos. Ela era a assombração que assombrava o bairro do Cordeiro. Quando perguntada pelo repórter do porquê daquelas saídas fantasmagóricas noturnas, ela disse que era porque gostava de usar roupas de homem. E falou que não fazia por mal, e que se não fosse proibido, nunca tiraria as calças culotes nem o chapéu grande. Mas as suspeitas era de que, na verdade, a moça estivesse namorando escondido por aquelas bandas. Minervina ficou famosa e até se arrumou todinha para posar para uma foto no jornal. O irmão também apareceu, sendo considerado valente por ter enfrentado um soldado da força pública. Já o soldado ficou ferido pela pancada que levou. Assim, findava-se ali a lenda do lobisomem do Cordeiro. O link dessa matéria está na descrição do vídeo. Ai, meu Deus, olha aquilo, olha! Ai, meu Deus! Os estudantes começaram a gritar enquanto sentiam o suposto bicho balançar. Segundo eles, o barulho era de um animal feroz. Foram minutos de tensão e medo. Olá, minha gente. No Caso Verdade de hoje, vamos contar a história do lobisomem de Lagoa do Mato, no município de Panelas, em Pernambuco. Essa criatura deixou aquela comunidade em estado de alerta para um mal terrível que se escondia nas matas no tarde da noite. E se você é daqueles que não acredita no testemunho de uma só pessoa, nesse caso, temos várias pessoas que viram esse ser ao mesmo tempo. Como era essa coisa? Cabeludo, negócio feio do cabruto mesmo. Era mais ou menos umas 9 horas da noite, quando um ônibus cruzava a estradinha de terra na comunidade de Lagoa do Mato, em Panelas. No veículo vinham os estudantes da comunidade de mais um dia de aula. Mas aquele dia ficaria marcado para sempre na vida deles. De repente, eles ouviram o som de rosnados horríveis ao redor do veículo. Algo seguia o ônibus de dentro da escuridão das matas. Alguns estudantes em suas conversas nem deram conta, mas os mais atentos logo prestaram atenção na mata. Ai, meu Deus, olha aquilo, olha! Ai, meu Deus! Os estudantes começaram a gritar enquanto sentiam o suposto bicho balançar. Segundo eles, o barulho era de um animal feroz. Foram minutos de tensão e medo. Alguns estudantes avistaram ao lado do veículo uma enorme criatura peluda correndo e emparelhando com o ônibus. O motorista, ao ver aquele ser, acelerou. Mas aquela criatura facilmente os alcançou novamente. Naquele momento, a besta chegou a balançar o ônibus com uma força descomunal. Esse fato foi matéria em vários jornais e TVs do estado de Pernambuco. Além dos estudantes e do motorista do ônibus, 2 agricultores que vinham à frente do ônibus em uma moto também viram quando o ser pulou de dentro da mata para a estrada. A gente vinha, né, na moto, eu e o rapaz, nós vinha de moto na frente e pulou, né, da cerca de arame, lá de nós. Eu quase que eu caio da moto, aí ele apertou a moto, nós viemos descendo até no corredor, peguei um gás de avelói e vamos voltar e ajudar os meninos lá no ônibus. Quando nós voltamos, o ônibus estava lá parado, o menino correndo atrás dele, dentro do cercado. Entrei dentro do ônibus, as meninas tudo com medo, chorando, outras nervosas. Nós vinha normal, como nós vinha todo dia, e
Depois aconteceu, apareceu uma coisa estranha aí. Como era essa coisa? Cabeludo, negócio feio do cabrunco. Chegou a correr atrás do ônibus, tentou pegar vocês? Correu sim. A velocidade que você desenvolvia? Eu acho que era uns 60, 50. Mesmo assim, ele acompanhou. Foi. Aí depois sumiu. Fazia algum barulho? Era um barulho danado. Barulho estranho. E grande. No dia seguinte, vários moradores se juntaram e foram até o trecho em que o lobisomem tinha aparecido. E assim, vasculharam todo o lugar armados. Mas o mistério só aumentou quando eles se depararam com uma cruz solitária dentro da mata. Os moradores se reuniram para caçar o suposto bicho que atacou os estudantes. Saíram com pás, enxadas, foices, facões e seguiram para o local, onde ele havia desaparecido. Mas ficaram surpresos e intrigados, porque no local havia apenas uma cruz. Rapidamente, a história se alastrou por toda a cidade e a vida dos moradores foi alterada. Se antes as noites em Lagoa do Mato eram tranquilas, passaram a ser assustadoras. O dia a dia dos moradores da comunidade de Lagoa do Mato, na zona rural de Panelas, no interior de Pernambuco, era calmo e sossegado. Mas os agricultores, que eram acostumados a acordar cedo para lavrar a terra e cuidar dos animais, eles que caminhavam pelas estradas à noite para ir à casa dos amigos, ou que se sentavam nos terreiros sob a luz da lua após um dia de trabalho, viram esta rotina de tranquilidade mudar completamente. Hoje, quando a noite chega na comunidade, eles se apressam em fechar as portas. Tudo isso após a aparição de algo que eles acreditam ter sido o lobisomem. Quando anoitece, fecham as portas. A criatura não foi mais avistada desde aquele dia, mas alguns moradores afirmam que ela tem rondado e andado pelas ruas e matas nas madrugadas. De longe, sempre observando os moradores nas noites escuras, protegida pela escuridão da mata. O suposto lobisomem não voltou mais à Lagoa do Mato. Mesmo assim, a notícia da aparição dele se espalhou por toda a comunidade e por sítios vizinhos. Alguns não acreditam que foi o lobisomem. Mesmo assim, preferem não sair mais à noite. Já outros, mesmo não estando no mesmo local que o suposto lobisomem apareceu, dizem acreditar que ele tenha caminhado pelo sítio. Ninguém sabe que bicho é isso, ninguém sabe. Ninguém também, eu penso que muita gente não acredita, mas eu acredito nisso, que vai ter medo. Com o tempo, ele sumiu, esse lobisomem. Aí ninguém sabe, né? Em que ficou, a história acabou por aí, mas só que foi verdade, ele apareceu. Vocês não duvidam? Não, assim de noite eu não saio, fico muito em casa também, né? E se deparasse com o lobisomem? Ai, não sei não, só Deus. E você acredita nesta história? O que faria se deparasse com o lobisomem em uma estrada, como aconteceu com os alunos de Lagoa do Mato? Esse caos misterioso e assustador permanece como um dos registros mais assustadores sobre lobisomem. A prova está no testemunho de muitos estudantes que vinham no ônibus, além do motorista e mais 2 agricultores. E se no tribunal esse tipo de prova funciona, por que nesse caso não pode ser levado a sério? Uma antiga casa da cidade de Fortaleza, no Ceará, viveu momentos macabros. Uma entidade demoníaca vivia ali. Os causos não são isolados, mas foram vivenciados por vários moradores do lugar. Era chamada de O Cão da Itaoca. Fortaleza, década de 1940. Dizem que nesse tempo, aqui onde hoje é a rua Romeu Martins, o cão em pessoa morou numa casa logo ali. Quando eu cheguei aqui, já se falava que o cão tinha dançado aqui nessa rua, né? Aqui nessa rua, onde eu hoje moro, tinha uma casa que tinha o cão
aparecia lá. Hoje, a rua se chama Romeu Martins, no bairro Montese, em Fortaleza. Mas na década de 40, era chamada de Beco da Itaoca. E foi lá que os eventos macabros começaram a acontecer. A casa se balançava todinha, as coisas se balançavam, as panelas, tudo que tinha dentro de casa ficava rodando. Os móveis saíam de um canto para o outro. Às vezes, teve uma das vezes procuraram a criança chorando, estava dentro do antigo baú, não tinha um baú, né? Aí estava dentro do baú. Mas essa entidade demoníaca não apenas vagava pelas casas. O cão da Itaoca tinha uma morada. Quem era o dono dessa casa era o Coronel Monte Silva. Eu não sei o porquê, qual era o contato do Coronel Monte Silva com tais coisas espirituais que ele acreditava ou que não acreditava, né? E acontecia isso lá. Os acontecimentos cada vez mais chamavam a atenção de todos. E não demorou para que várias pessoas passassem a frequentar o lugar na esperança de presenciarem algum evento sobrenatural. A história ficou tão marcada que na década seguinte chegou a ser contada para todo o Brasil pela Rádio Tupi. O programa radiofônico incrível, fantástico e extraordinário, que contava relatos sobrenaturais, em um de seus episódios relatou a macabra história do cão da Itaoca. Este caso de agora, ouvintes, nos foi entregue pessoalmente no Ceará pela ouvinte Rosemary Cunha, residente à rua Senador Catunda, 43, no bairro de Benfica, em Fortaleza. São mais ou menos recentes os fatos aqui narrados, pois eles começaram a se dar no dia 17 de março de 1941, segundo nos contou a Rosemary Cunha assim. No dia 5 de março de 1941, nós nos mudamos de Quixeramobim para Fortaleza, indo residir no município de Itaoca. Alugamos uma casa tipo bangalô de propriedade do Sr. João Lima, tenente reformado da Força Pública do Estado, que morava no bangalô ao lado, separado do nosso apenas por um pequeno jardim. Durante 12 dias vivemos na mais completa calma, tendo feito relações com o nosso vizinho e proprietário de nossa casa, o tenente João Lima. Mas no dia 17 de março, ao meio-dia, em ponto, eu e papai conversávamos quando ouvimos um tiro. Papai comentou. Tiro de paradelo. Quem teria dado? E na mesma hora saímos à rua para ver o que se passava. Já lá encontramos o nosso vizinho que, pasmo, disse. Olha, doutor Quintino, quebraram a vidraça da minha janela, mas a madeira não foi ofendida. Ele se referia à tampa da janela que estava fechada. A bala atingira a vidraça, mas não deixara nem sinal na madeira. Este foi o primeiro de uma série de fatos misteriosos que daí em diante roubaram a paz ao nosso vizinho e também a nós. Coisas incríveis passaram a acontecer. Quadros desprendiam das paredes, indo cair em outros compartimentos. À hora das refeições, uma mão misteriosa arrancava da mesa a toalha com pratos e comida, lançando tudo no chão. E mais uma infinidade de ruídos que se ouviam, embora ninguém soubesse quem os provocava. Os fenômenos eram observados sempre 3 vezes matematicamente, ao meio-dia, às 6 horas da tarde e à meia-noite. Ninguém conseguia explicar os estranhos fatos que se davam na casa do tenente João Lima. Deram conhecimento deles à polícia e a casa do nosso vizinho foi cercada na esperança de se descobrir quem provocava tudo aquilo, se é que era um ser vivo que provocava. Toda a cidade ficou logo sabendo de tudo. E o povo acorria em massa à casa mal-assombrada para ver com os próprios olhos aquelas manifestações. Durante 3 dias as coisas se repetiram com regularidade impressionante. A casa do tenente tinha um aspecto desolador. Tenente João Lima procurou papai. Doutor Quintino, eu queria pedir ao senhor para guardar aqui em sua casa o que resta de louça inteira na minha cristaleira. Pois não, seu tenente. Pode mandar para cá. Ó, Laís, vai com o tenente ajudar a trazer a louça. Laís era minha irmã, que, diga-se de passagem, era a única pessoa que ainda admitia a hipótese de ser tudo aquilo provocado por gente deste mundo. Mal eles entraram na casa, uma barulheira tremenda se ouviu.
Foram ver e as portas do guarda-louça estavam abertas e as prateleiras vazias. No chão, peças de cristal, porcelana, louça, tudo, enfim, reduzido a cacos. E na sala não havia ninguém. Pouco depois, papai conversava com minha irmã Luzmelda e o Dr. René Paiva Dreyfus, quando bem juntinho deles caiu uma pedra. Era uma pedra avermelhada de 1,5 kg aproximadamente. De onde veio a pedra, ninguém sabia. Recorreram às sessões espíritas para ver se conseguiam afastar da casa do tenente João Lima os irmãos do além que o atormentavam. Mas tudo inútil. Dona Vicença, esposa do tenente, e suas 2 filhas eram espíritas praticantes e tinham todas grande poder mediúnico. Numa das sessões, as 3 em transe descreveram os espíritos que atormentavam a casa, dizendo que um era o de uma menina de 14 anos que atirava muito bem. O outro era de um cabra de Lampião que não tinha medo de nada. Porém, nada disto resolvia a situação. Os fenômenos se sucediam. O colchão pegava fogo, embora a colcha que o cobria não mostrasse o menor queimado. E a comida teve de ser feita em nossa casa, pois na do tenente a lenha não pegava fogo. E quando conseguiram esquentar uma panela d'água, uma mão invisível a virou em cima do garoto Eliezer, causando-lhe terríveis queimaduras no rosto e no pescoço. No dia 19 de março, tudo estava transcorrendo normalmente. Em nossa casa, estávamos todos reunidos, conversando, exceção de Laís, que fora para a casa do tenente João Lima. Já era meio-dia, quando ouvimos um estrondo formidável que vinha de lá. Corremos a ver o que acontecera. Era na cozinha, e as pessoas que lá estavam se mostravam apavoradas. É que o pesado fogão de ferro que lá estava erguera-se no ar como por milagre, e de repente caiu no chão, provocando todo aquele estrondo. E não foi só o que aconteceu naquele dia. Pouco depois do caso acontecido com o fogão, um barulho de louça quebrada chamou a atenção de todos. Correram para ver. Era o oratório da casa, reduzido a cacos. Todas as imagens estavam quebradas, exceto uma, a de São José, justamente o santo do dia, pois estávamos a 19 de março. Vimos logo que se tratava de um milagre. O poderoso santo conseguira vencer as forças do mal que se manifestavam ali naquela casa. E este foi o último acontecimento sobrenatural que lá se presenciou. Disseram, viu, que isso aí é história também, que eu nem acredito, que a mulher que morava lá tinha feito um negócio com o demônio, tinha dado filho, que eu não acredito isso. E por isso é que acontecia essa coisa. Quando tinha uma pessoa ruim aqui, a pessoa dizia, o cão da Itaoca. O fenômeno chegou até mesmo a ser investigado por autoridades policiais. 2 delegados, um comissário e vários agentes estiveram à frente das investigações. Porém, nada de anormal foi registrado. A Federação Espírita do Ceará também andou analisando o caso, assim como a Diocese de Fortaleza. Alguns dizem que o caso chegou a ser resolvido depois que um padre esteve no lugar. O padre começou a dizer assim, se afasta, Satanás, se afasta, Satanás, se afasta, Satanás. E foi embora. Parece que a retirada dele foi com rezo mesmo. Dizem que ele foi expulso através de certas crenças de reza, né? Mas a verdade é que os eventos macabros continuaram a acontecer na região. E ainda hoje, há aqueles que dizem que a rua permanece amaldiçoada. E volta e meia, fenômenos sobrenaturais são relatados no lugar. Isso é que dizem, que eu mesmo nunca vi, nunca entrei nem lá. Eu mesmo não cheguei a conversar com ninguém, porque, como eu disse, eu era uma criança naquela época. Mas que existiu esse assunto, existiu. E verdade, né? Diz que era verdade.